Olá, gente, boa noite. Vamos começar com a live de hoje. O nosso tema hoje é ajudar vocês a entender um pouquinho como funcionam as escolas japonesas aqui e as diferenças com as escolas brasileiras lá do Brasil, tá bom? Vou guardar um pouquinho enquanto o pessoal tá entrando. Quero agradecer o Portal Me por sempre me dar essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. E também aproveitar pra gente começar a nossa live, né? E a gente poder bater esse papo. Espera só um pouquinho. Quem, por favor, você vai compartilhando pra mim? De bater esse papo, tá? E falar um pouquinho sobre a diferença. Mas antes disso, queria dar muito boa noite para todos que estão aqui. Eu quero que vocês possam dizer para mim também qual é a dúvida que vocês têm sobre a escola japonesa, tá? Acredito que agora, em abril, vai ter muitas mamães que estão colocando seus filhos na escola japonesa e tá um pouco apreensiva como vai ser o método de estudo lá da escola, se vai correr tudo bem. Então eu espero tirar essas dúvidas de vocês aqui hoje e deixar vocês um pouco mais tranquilo, né? Em relação à escola japonesa. Então, vamos lá. Primeiro, a maioria das pessoas aqui no Japão que vai colocar o seu filho na escola japonesa tem que entender alguns fatores, tá? Quais que vão ser as diferenças sobre o ensino do Japão? Primeiro, aqui no Japão, um japonês mesmo, tá? Eles têm a obrigação de terminar o Chugaku que fala, que é o ensino médio, tá? Então, para todo japonês, eles não podem deixar de estudar até completar o ensino médio. Já um filho de estrangeiro aqui no Japão, o governo não pode obrigar que os pais coloquem o filho na escola japonesa e termine esse ensino médio, tá? Isso é uma questão de, às vezes a família chega aqui no Japão, vai ficar só por um tempo e precisa ir embora para o Brasil ou embora para o seu país, né? Ou então ele muda, resolve mudar também de país, que está acontecendo muito agora. A gente está vendo muitos brasileiros e estrangeiros deixando o Japão e indo para o Canadá, para os Estados Unidos, Austrália. E nesse caso, a criança vai precisar mudar de escola. Então, o governo japonês, ele entende essa necessidade do estrangeiro de estar mudando. Então, por esse motivo, o governo japonês não bota uma lei assim obrigando o filho de estrangeiro cumprir essa mesma lei que tem para japonês, que é obrigatório terminar o ensino médio aqui no Japão, tá bom? Mas, se você estiver com seu filho na escola e estiver pensando em trocar para a escola brasileira aqui no Japão, você tem que comunicar sim à escola, porque ela tem que te passar todo o boletim, né? Todo o histórico do seu filho na escola japonesa, eles vão te entregar para que você possa entregar na escola que você vai estar recolocando o seu filho. E isso também em caso de você estar mudando de cidade, tá? Se você for mudar de cidade também, você tem que estar avisando a escola que seu filho tá, porque a própria escola entra em contato com a outra cidade que você vai mudar, com a escola mais próxima do bairro, para poder estar conversando entre eles e passando esse boletim, né? Todos os exames médicos que foi feito com o seu filho. Então, a própria escola japonesa, elas vão entrar em contato, tá bom? Henry, boa noite, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. Gente, vamos dando boa noite para mim também poder saber quem tá aí e conversar com vocês, tá? Eu adoro conversar, falar os nomes e conhecer gente. Então, vamos entrando, vamos dando boa noite aí para mim saber com quem que eu estou falando e vamos deixando suas dúvidas também, tá? Então, gente, o tema de hoje é sobre as escolas aqui do Japão e qual é a diferença. Então, uma diferença a gente já falou, né? Para japonês é obrigatório, tá? Mas para estrangeiro não tem essa lei que obriga a terminar, porque eles entendem, o governo entende muito bem qual é a condição que nós estamos aqui. Diandra, boa noite, olá, Kátia, boa noite, Sumiko, boa noite, adoro, gente, dar boa noite pra todo mundo, adoro ver nome subindo e adoro ver as pessoas, muito obrigada por estar aqui. Regiane, boa noite, Nair, boa noite, ó, beijo pra todo mundo, eu fico muito feliz, viu?
Então por isso, é sempre bom, tá? Se você vai tirar o seu filho da escola japonesa, mesmo que for trocar para uma escola brasileira, porque você também vê que é importante o ensino do português, mas não deixe de falar para a escola, comunicar, porque eles vão sim trocar informações. A escola japonesa, vocês sabem que eles fazem um acompanhamento muito maior, assim, porque envolve o Ministério da Saúde, um monte de coisa. Então, tem exames médicos todos os anos. Cada ano que seu filho estuda aqui, eles vão realizar exames novos, entendeu? Então, ele precisa passar tudo isso para a escola nova que a criança vai. Isso independente se é uma escola brasileira ou se é uma outra escola japonesa. Bom? Márcia, boa noite também, seja muito bem-vinda. Então é importante, primeiro é importante você entender essa pequena diferença, tá? Segundo fator muito importante, isso eu vou pedir para que todos fiquem de olho. Aqui no Japão, quem já tem filhos na escola japonesa sabe que as crianças fazem provas e provas, né? É separado em 3 gakis, hangaki que fala, né? Que são 3... Como é que diz, quem? Primeira... 3 semestres, são 3 semestres. Gomen nasai, né? Às vezes me foge o português. Então, sangaki são 3 semestres dentro de um ano, né? Oi? 3 trimestres, né? Gomen nasai, 3 trimestres, tá? Isso. Então, a gente faz... eles fazem provas durante o ano. E a mãe recebe, ela tem que olhar, ela tem que bater o encan, e ela devolve. Só que chega no final do ano, nunca te chega assim falando, mãe, o seu filho reprovou. Aqui no Japão, bem diferente do Brasil, para passar de ano você não precisa de notas. Até o ensino médio você não precisa de notas. O que vai contar é a presença do seu filho. O que vai contar é a força de vontade dele de estar junto com os amigos, realizar ações em grupo, né? Cada semana muda os afazeres da criança dentro dos grupos, tem os HANs dentro da escola que falam, então vai mudando e toda semana vai mudando os afazeres, então eles analisam um todo. Será que essa criança está se preparando para entrar em sociedade, lidar com o outro, em ajudar o outro? Então a nota eles vão mandar para que a mãe tenha consciência de como o filho está se desenvolvendo no Nihongo ou como ele está se desenvolvendo no aprendizado. Mas isso não vai contar para que ele repita de ano. Eu digo isso por experiência própria, tá? Eu tenho 3 filhos. O meu primeiro filho, ele teve um desenvolvimento muito bom dentro do Nihongo. Já o segundo, ele não teve esse ótimo rendimento por vários fatores. E eu falava, gente, mas ele sempre passou de ano, ele sempre estava bem. Por que que agora a escola está me cobrando que eu melhore o ensino dele? Que ele está agora no Chugaku, ele vai passar para o Chugaku Ninense, 2º ano do ensino médio, e a escola agora está me cobrando. E aí foi quando eles me falaram, mãe, até o Chugaku não tem problema nenhum ele tirar nota baixa. Mas acontece que para ele entrar no Koukou, né? Que seria já o ensino médio do Brasil, mas o 1º, 2º, 3º, né? Ele vai precisar de nota, porque se ele não passar, a escola não vai aceitar ele. Talvez vai ser um trauma muito grande para ele, porque ele estudou 9 anos para não conseguir entrar na escola que ele quer, para poder estar junto com os amigos dele na escola que eles escolheram. E aí foi quando eu me dei conta, eu falei, nossa, aquelas provas, e quando chegava às vezes a prova com 70 e 60, e às vezes ele ia um pouquinho ruim, tirava ali um 35, falava, não, tudo bem, na próxima você se esforça e tira um pouco mais. Só que ele já chegou numa idade que ele só tem 3 anos agora para fazer valer todas essas notas desses 9 anos e conseguir passar no Koukou que ele quer, né? A Aline colocou, torcendo para minha bebê ser bem desenvolvida, igual a minha adolescente. Vai sim, com certeza, viu? Patrícia, boa noite. Meu filho só tira 100 em Sansu. Parabéns. A criança realmente, ela desenvolve muito bem em algumas matérias, mas tem aquela que às vezes ela fala, essa eu não gosto, tá? Então vai englobar tudo isso, tá, gente? Então, mamães e papais, fiquem de olho na prova, tá? Incentiva o seu filho, pega a prova, tenha noção que o ponto que saiu na prova não vai interferir e ela passar de ano. Aqui no Japão não existe repetir de ano, tá? Porém,
quando ela estiver lá no ensino médio, que ela estiver se preparando para entrar numa escola técnica, ou então ela fazer o cocô para depois ir fazer uma faculdade, aí vai cobrar todos aqueles anos, todos aqueles 9 anos vai ter que ser notas daí para entrar, e talvez é um choque muito grande para a criança ela perceber que ela não alcançou isso daí, tá bom? A Kemi falou, é verdade, né? A Darley, se não tiver nota boa, perde videogame. Isso mesmo, aqui em casa também a gente dá alguns castigos básicos, tá? Então a gente sempre fala, ó, se não trazer a nota boa, vai ficar sem videogame. Se não trazer, um dia da semana vai ter que só estudar e não vai poder assistir o desenho que vocês tanto gostam. Então, mas é muito bom, tá? A Kemi falou, minha filha também estudou em escola japonesa. Olha, a diferença é essa, na escola brasileira lá do Brasil, a criança, ela vai para a escola, ela tem que ter nota para passar de ano, né? A gente que estudou no Brasil, a gente sabe a briga que a gente tinha interior, assim, de, ai meu Deus, eu preciso passar de ano, eu não posso ficar com nota vermelha. Mas acontece que aqui no Japão não tem isso, tá? Eles não têm isso, então ela simplesmente vai chegar do nada, assim, quando seu filho entrar no ensino médio e falar, mãe, a partir de agora, se ela não tiver nota, ela não vai poder entrar pro cocô que ela quer, tá? E aí, você se dá conta de que, poxa vida, aquela uma provinha que eu vi que começou a cair o Tensu, né, que é os pontos eu poderia ter pego no pé. Então, no Brasil, né, as escolas brasileiras do Brasil e do Japão, a primeira diferença grande é essa, tá? Brasil precisa de nota para passar de ano, Japão não precisa de nota para passar de ano até o ensino médio, tá ok? Segunda diferença bem grande que existe aqui, às vezes as mamães ficam encafifadas, falam, poxa, mas eu queria que o meu filho fosse naquela outra escola daquele bairro e eu tenho que colocar nesse bairro. Pois é, aqui no Japão é decidido assim, cada bairro, né, vai pegar e ter uma escola próxima. Às vezes acontece uma cidade ser um pouco menor, então as escolas ser um pouco longe daquele bairro. E a criança é encaminhada para essa escola, tá bom? Mas prestem atenção. Por nós que somos estrangeiros, a gente não tem esse negócio de ser obrigado a levar para a escola. E ter, às vezes, escola que recebe suporte para estrangeiro e ter pessoas que não tem escola que não recebe suporte para estrangeiro, às vezes acontece do seu filho mesmo ser encaminhado para uma outra escola de outro bairro, ou então a própria escola chamar você e dizer, mamãe, como na nossa escola a gente não tem suporte de Nihongo, talvez vamos precisar mudar o seu filho ou então trazer uma professora para cá. Mas isso vai fazer com que o seu filho pare de participar de tudo, assim, de todas as aulas. Ele vai ter que sair por um tempo e isso pode causar um pouco de estresse, né? Ou então trauma psicológico no teu filho de por que eu não estou fazendo aula com os meus amiguinhos de classe, tá? Então, quando você entrar no Shogaku a primeira vez, seu filho entrou no Shogaku, com certeza, não importa se você veio do Brasil com a criança já na terceira, quarta, ou se ela tá entrando no primeiro ano, tá? A escola, primeiro ano, quando é primeiro ano, ela vai avaliar o seu filho. Se ela vai ter a necessidade de uma classe de Nihongo ou não, tá bom? E depois, se você chegou no meio do ano, chegou do Brasil, teve que colocar seu filho, você pode ter certeza que já vai ser decidido ali as aulas de Nihongo que seu filho vai ter e quais os dias da semana, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas pra gente ver, dar boa noite pra todo mundo, né? A Kemi falou, minha filha também estudou na escola japonesa, meus 3 filhos, o mais velho já terminou, mas vai voltar agora, porque ele quer terminar o Koukou, ele parou, mas ele vai voltar. Tem um no Chugaku, eu tenho um no Shogaku também, né? A Patrícia disse, minha filha está no Chugaku, ela disse matemática muito difícil. Sim, mas já eu vou dar uma dica sobre isso, tá, Patrícia? E uma dica pra você, eu espero que sirva pra outras mamães aqui também. Hoje, ela é formada Roiku. Nossa, que legal! Roiku é muito bonita essa profissão. Roiku é você ser professora de creche. Oh, que legal. É muito bonita essa profissão, viu? Ultimamente, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô vendo muitas brasileiras que vêm pra mim e falam, minha filha tá formada em Roiku. E eu falei, será que aconteceu de quando a gente que é estrangeiro, que o filho entrou, se sentiu
tão, assim, vamos supor, sentiu alguma coisa e falou, ai meu Deus, eu não tô me dando bem. E aí aquela vontade de fazer alguma coisa por criança foi na cena, porque é incrível o tanto de filhos de DKC que eu tô vendo que se formou em Roico, mas eu tô muito alegre, muito mesmo. Alegre em ver que as brasileiras estão, né, os brasileiros estão entrando para trabalhar em Roico, trabalhar também para cuidar dos velhos nos asilos, né, se formando como helper. Eu tô ficando muito feliz mesmo e orgulhosa da gente. Helper, né? A gente tem aluno helper também, né? A Kátia falou, nota é fogo porque interfere para passar na faculdade também e ter desconto. Isso mesmo, Kátia, pra gente que é estrangeiro, nós temos essa ajuda, esse subsídio. Então, por isso que eu já falo desde o começo, fica de olho nas notas do seu filho, porque a escola não vai reprovar ele, não vai. Mas aquele tão sonhado plano que você está fazendo, sabe? Toda essa meta que você traçou, esse caminho que você traçou para o seu filho, às vezes por uma coisa que a gente não consegue assimilar, que a cultura é diferente, a gente vai pagar um preço um pouquinho maior lá na frente, tá bom? Quantos anos seus filhos têm? A Patrícia falou, bom, mas ele tá com 18 já, né? Daí eu tenho o meu segundo filho do meio, que ele vai fazer 13 agora em março já. E eu tenho o menorzinho, meu caçula, o pimentinha da casa, que tem 9 anos. A Kemi disse, no Tio Gaku eu recomendo entrar na aula particular. Sim, a Kemi, isso está acontecendo realmente agora comigo. Meu filho, né, no Tio Gaku, como eles perceberam que se juntar mesmo as notas do Shogaku com o primeiro ano dele do Tio Gaku, ele não vai conseguir passar num cocô que ele quer, porque ele já falou pro sensei, acho que ele conversou, né, com os amiguinhos da sala e conversou com o professor, e ele quer ir pro mesmo cocô, pro mesmo cocô dos amiguinhos. Só que o sensei me chamou, o professor me chamou e falou, eu estou um pouco preocupada, porque com a média de nota que ele teve nesse primeiro ano, ele não vai conseguir passar, e talvez isso vai ser traumatizante para ele. Então, a gente vai entrar agora num assunto muito importante, ó. Corre lá, chama todas as amigas para vocês entenderem como funciona daí aqui no Japão, tá bom? Não deixa de compartilhar, né? Aline Takahashi, muito bom seus vídeos. Muito obrigada, Aline. A Aline então está acompanhando, gente. Eu também faço vídeo de dica de Nihongo, tá? Eu dou aula de japonês. Eu dou aulas, tem um curso, a gente dá aula de japonês. Então, a Aline deve estar acompanhando meus vídeos no YouTube, muito obrigada. Fora isso, conheço a Aline já tem um tempo também, um amor de pessoa, uma filha linda, coisa mais gostosa, vontade de catar e trazer pra casa. Então, gente, o tema é sobre as diferenças. Então, a diferença grande que eu falei, desculpa eu estar repetindo, é que tem gente que entrou agora, né? Primeiro, aqui não conta nota para passar de ano até o Tio Gaku, ou seja, os 9 primeiros anos da escola, que seria o ensino fundamental e o primeiro estágio do ensino médio, não conta nota, tá? Então, fica de olho no filho de vocês, tá? Fica de olho nas notas. Se vocês verem que tem necessidade de uma ajuda, coloca num curso, porque a gente vê muitas mães japonesas correndo com os filhos para juku, que eles falam, né? Juku é você fazer aula particular, então é por esse motivo. Às vezes ela tá pensando lá na frente, quando tiver que fazer a prova no último ano do Tio Gaku para entrar no Kokô. Então, a mãe vai olhando as notas, como ela sabe que a escola não vai punir a criança, fazendo ela repetir de ano, mas a mãe mesmo força o filho a entrar numa aula particular, porque ela sabe aonde o filho tá falhando, tá bom? A outra diferença bem grande aqui no Japão que tem a aula começa em abril. Então, ela vai começar em abril e vai terminar no próximo ano, em março, tá? Tem as crianças que a gente chama de Hayao Mare aqui no Japão, que são as crianças que nasceram antes de abril. Então, o ano letivo para eles começa em abril. Um exemplo. Se uma criança na primeira série, ela tem que entrar com 6 anos, né? Em abril, ela 6 anos, mas ela nasceu em março. Ela ainda tem 5, né? Então, ela vai poder entrar no primeiro ano, mas ela vai ter esse 1 ano de diferença com os amigos, tá? Então, os amiguinhos vai sempre ter 1 ano a mais que ela. E é normal. Se chegou o Hagaki na tua casa e você falar, não, mas espera aí, meu filho ainda tá com 5 anos. É por causa dessa diferença aqui no Japão, tá? Eles consideram o nosso calendário normal, que acaba o final do ano em dezembro, mas quando se trata de escola, né? O calendário começa em
abril, tá? Todo 1º de abril. E esse calendário ele vai servir para qualquer escola dentro do Japão. Vai ser o Shogaku, que é o ensino fundamental, Chugaku, ensino médio, Koko, né, que é o segundo ensino médio que eles falam aqui já. Daí o Daigaku, que é a faculdade, e também as escolas de intercâmbio ou profissionalização, tá bom? Então, todas as escolas que trabalham dentro do governo japonês permitido, começa em abril as aulas, tá ok? Então, a gente vai dar continuidade. Então, já começou em abril, se chegou o Hagaki para você e você falou, mas o meu filho não tem ainda 6 anos, está com 5, normal. Com certeza ele está dentro desses 3 meses antes de começar a aula, que é considerado o Hayao Mare, tá bom? Então, não precisa ficar preocupado. Segundo, quem tá entrando no Shogaku agora, as crianças estão entrando no Shogaku, vai ter uma bateria de exames, não precisa ficar preocupado. A escola faz exames todo ano, vai chegar muito papel para vocês pedindo para vocês autorizar, porque tem crianças que o pai e a mãe não quer autorizar, então você tem a liberdade de escolher se você quer ou se você não quer que seu filho faça esses exames, tá bom? Essas aulas de suporte, que eu acho que foi a Kátia, né, que comentou aqui em cima, essas aulas de suporte, a escola, ela vai chegar e vai pedir para você, mãe, você quer que seu filho participe? Eles nunca vão tomar uma decisão sem que você vá lá conversar. Então, quem está colocando o filho agora, pode ser que no começo vai pedir um pouco mais a sua atenção na escola. Quem chegou com filho também recém de outro país, com certeza a escola vai cobrar um pouquinho mais de atenção sua dentro da escola, tá? Quando eu estava no Brasil, eu estudava em escola pública, não lembro da necessidade da minha mãe estar sendo chamada para evento, um monte de coisa na escola brasileira. Por isso que eu digo que aqui no Japão é diferente nisso, porque a minha própria mãe, quando eu chegava e falava assim, olha, me entregaram esse papel, eu não sei o que é, porque na época eu não falava japonês, mas parece que você tem que ir na escola. E tal dia e tal hora. Aí minha mãe falava, mas de novo, como que eu vou conseguir trabalhar assim aqui nesse Japão, se toda hora eles estão me chamando na escola, né? Tem sim eventos, né, que acontecem na escola que é muito importante a presença da mãe, mas tem eventos que até as próprias mães japonesas não vão, elas dão um pouco mais de atenção para esses mais importantes, tá? Então, não precisa ficar preocupado também. Falar, ai meu Deus, eu não tô aparecendo na escola, talvez eles vão judiar do meu filho. Não precisa ficar preocupado com isso, tá? Vamos lá agora ver aqui. A Shizuka, boa noite, Shizuka, seja muito bem-vinda. Muito bom seus vídeos, Paty, ajuda muitas mamães que acabaram de chegar do Brasil. Assim eu espero, tô com o intuito de poder ajudar o máximo de pessoas que têm dificuldade no Nihongo, que tá com dúvida, né, de dar esse suporte para criança também, porque colocar uma criança e a gente ter, né, que fazer cara de, não, eu sei o que tá acontecendo, e dentro da gente também tá aquilo tudo desmoronando, né, mas não fica preocupado, quem precisar é só entrar em contato com a gente tem o grupo Kizuna JP, tem as nossas páginas, é só você entrar em qualquer forma, pode ser Messenger, pode ser lá no Instagram, mandar mensagem, pode ser no nosso chat do Telegram, né? No Telegram ainda digo que é mais fácil, porque você entrou, tem meu número de telefone, então se não é uma coisa que você quer expor ali na frente de todo mundo, você pode entrar em contato no meu Telegram, tá? Então fica à vontade. No Messenger também, só que às vezes acontece do Messenger, como é uma página, então ela chega e as outras pessoas que dão assistência que acaba respondendo, tá? Então eu indico entrar lá no Telegram, porque lá também eu passo bastante conteúdo, tá bom? Shizuka, eu preciso de uma formada aqui em Ogaki. Se conhecer alguém, pede para falar comigo. Olha lá, gente, ó. Shizuka tá precisando de uma formada, acredito que em Roiko, né? Então, quem tem já tem essa habilitação de Roiko aí, é só entrar em contato com a Shizuka, que ela está precisando de uma lá em Ogaki, tá bom? Uma linda cidade, eu fui passear em Ogaki, muito bonita. Lígia Okumura, boa noite, né? Júnior, boa noite, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada de coração mesmo. Portal Mia sempre aqui ajudando, nós que trabalhamos desse lado, tentando passar, né, informação para os brasileiros, para os estrangeiros do Japão, e ele sempre dando essa oportunidade para que a comunidade tenha acesso de máximo de conteúdo para fazer a nossa vida se estabilizar muito rápido aqui no Japão.
muita luz, né? Que você continue essa pessoa iluminada, Júnior. Muito obrigada mesmo, né? Qual o nome do canal do YouTube? Meu canal do YouTube é Kizuna JP, tá? E como eu sou muito palhaça também, eu tenho um outro canal que chama Deu a Louca na Professora. Então, se você às vezes estiver um pouquinho triste, corre também no canal do Deu a Louca na Professora, porque lá você vai dar risada. Com certeza que eu conto umas histórias, eu faço umas coisas diferentes com o Nihongo. Porque a gente tá estudando, a gente não tem que ficar tão sério, né? A gente tem que dar um pouco de risada também para poder aprender. Bom, agora vamos lá para aquela parte que eu falei que já eu ia falar para todo mundo, tá? Olha, se você perceber que seu filho está tendo dificuldade em qualquer matéria que seja, além do Nihongo, se tiver a barreira da língua japonesa, você pode ir na escola, tá? Toda escola tem tradutor disponível. Se não tiver também, você pode levar um tradutor com você. Você pede para ligar na escola, marcar um horário para conversar com o Tanin, que fala. O Tanin é o professor responsável da classe. E também pedir para conversar daí com o Kocho Sensei, que é o diretor da escola. Nisso, você pode ir lá e dizer qual é a dificuldade que o seu filho está tendo. Se é na língua japonesa, se é nas outras matérias, matemática, ciências, qualquer matéria, tá? E aí, nas escolas tem um trabalho que chama Tokubetsu Kyoshitsu, tá? Que são as salas especiais. Não quer dizer que o seu filho é uma pessoa, uma criança especial, né? Que vai precisar ser tratada como uma criança especial. Mas o governo sabe que por eles não reprovar a criança por nota, tem crianças que não conseguem se desenvolver no requinte que ele fala, né? Com aquelas notas normais que eles pedem. Por isso, as escolas dão essa abertura para que a mãe peça o Tokubetsu Shien, tá? E esse Tokubetsu Shien, você vai fazer um pedido, vai vir um assistente social na escola daí para conversar junto com você, você vai dizer o que está acontecendo com a sua filha, porque em primeiro lugar, a escola coloca o psicológico da criança tem que estar bem, tá? Então não adianta nada, ela tá indo para a escola e por causa de uma matéria ela está se sentindo mal, tá mexendo, abalando com o psicológico dela. Então a escola, ela espera, tá, mãe? Ela espera que você fale essas coisas, que você dê esse feedback para a escola, de como o seu filho, principalmente os filhos de estrangeiro, a escola espera que a mãe chegue e fale como o seu filho está indo na escola. Se ele está gostando, se ele vai feliz todos os dias, né? Se ele fala, ele comenta que a comida é gostosa, se ele principalmente comenta que ele conversa e brinca com os amiguinhos, tá? Porque a única forma da escola captar qual está sendo a saúde mental que a criança tem é os próprios pais falando para a escola, tá bom? Então, essa também é um diferencial que a gente tem aqui na escola japonesa. No Brasil, é muita criança. Então, as escolas do Brasil já teve que abrir 3 períodos para poder receber tudo aquilo de criança. Já aqui no Japão, é um horário integral. Eles sabem que a maioria do tempo a criança passa dentro da escola. E ali forma muito do caráter da criança, tá? Então, por esse motivo, a escola pensa, vai chegar... Eu posso dizer para você que vai chegar umas 4 vezes por ano um formulário enorme, de umas 4 folhas, perguntando várias coisas do seu filho. E é anônimo, você responde esse formulário anônimo. Você só coloca a classe que seu filho estuda e mais nada. Você não precisa colocar seu nome, você não precisa expor o nome da criança, a não ser que você queira, tá? Então, quando chega esses formulários, você vai responder desde pergunta boba, se seu filho consegue escovar o dente, se ele acorda sozinho, se ele reclama de dor aqui, dele ali, porque eles vão analisar um todo. Vão analisar a saúde da criança, a rotina da criança, o psico da criança, dos pais, eles vão analisar tudo, tá? Então, esse formulário também é muito importante. E se antes de chegar esse formulário acontecer, de estar com algum problema em alguma matéria, vai na escola e fala que você quer o Tokubetsu Shien, que chama, tá? Tokubetsu Shien Kyoshitsu. Então, é uma aula de suporte que o seu filho vai ter. Eles vão preparar um professor para dar aula só para o seu filho, dentro daquela matéria que ele está tendo dificuldade. E isso é o melhor que você pode fazer para o seu filho, para que lá na frente ele possa realizar as coisas que ele quer, sem isso gerar nenhum trauma para ele, tá bom? Porque eu falo para você, a minha maior preocupação agora está sendo... E se meu filho não passar no cocô que ele quer? Como que vai ficar?
Sem cocô ele não vai ficar, porque o governo tem sim cocô que não precisa de nota, tem cocô para crianças que têm depressão, né, e que não querem mais para a escola. Então tem um cocô que você estuda em casa, você só vai lá final de semana fazer prova. Só que uma criança, imagina, ela estuda 9 anos naquela emoção, poxa, eu ainda vou pro cocô com meus amigos, depois nós vamos fazer faculdade, mas ninguém avisou você que por falta de nota nos 9 anos ele não vai reprovar. Mas para ir no tão sonhado cocô, o seu filho não vai conseguir. Então, primeira dica que eu dou é ficar de olho nisso daí, tá bom? Seu filho entrou, pega assim o boletim, dá uma analisada. A hora que você vê que começou a cair, vai na escola, pede para conversar. Pede o Tokubetsu Kyosutsu, tá? Faz o mochikome, tem que fazer esse pedido. Vai vir um assistente social conversar para saber qual tá sendo, né, a dificuldade, se é realmente só uma falta de atenção dele na escola ou se precisa de algo mais, né? Filhos de estrangeiro, a gente tem que entender que eles trabalham com 2 até mais línguas dentro de casa, né? Porque chega em casa e está escutando o pai, às vezes, falar português, a mãe português, ou às vezes agora tem, né, os casamentos internacionais, aí vai entrar outra língua e tem o japonês. Então, isso às vezes atrapalha, assim, tá? O desenvolvimento da criança. A criança chega na escola, ela entende, só que ela não vai entender 100%. Da mesma forma que ela vai chegar na tua casa, ela não vai entender 100% o que você está falando, não vai entender 100% o que a outra pessoa está falando. Então, a gente sempre precisa estar essa atenção um pouco maior, principalmente para os nossos filhos que são estrangeiros, tá bom? Qual é o seu Face, Patrícia? O meu é Kizuna JP, gente, ó. Esse daqui que tá escrito, acho que tá ao contrário pra vocês aí, mas se chama Kizuna JP, tá bom? É só entrar lá. E aí, eu vou dizer assim um pouquinho mais pra vocês, que tem várias formas de vocês conseguir também fazer o seu filho se desenvolver bem aqui no Japão, principalmente profissionalmente, tá? Nós também do Kizuna, a gente trabalha com intercâmbio, trazendo tanto não descendentes do Brasil para cá, para se profissionalizar aqui no Japão e poder morar aqui, independente se tem nacionalidade ou não, como também essa escola, ela dá suporte para criança, né, para esses adolescentes que terminaram e eles querem se profissionalizar em algo, mas precisam ainda dar essa alavancada um pouco mais no Nihongo. Então, essa escola que a gente trabalha também é uma escola reconhecida dentro do Japão. Ela também dá esse suporte de ensinar o Nihongo, que a pessoa precisa atingir para poder estar fazendo um curso técnico, para poder estar fazendo uma faculdade e para se tornar o que ela quiser aqui no Japão, tá? Então, existe esse tipo de escola também aqui no Japão. É só questão de vocês entrar em contato e saber o que você pode fazer, o futuro que você pode traçar para o seu filho. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a gente sobre essa nova forma, que eu não sei se todos têm conhecimento disso, tá? Pode estar entrando em contato com nós, perguntando sobre essa escola que a gente falou aqui na live de melhorar o Nihongo para que a criança, né, o adolescente possa alcançar um nível profissional alto aqui dentro do Japão. A gente vai estar lá para tirar dúvida de vocês, tá bom? Alguém tem pergunta, gente, mais sobre essas escolas aqui do Japão, né? A Aline Takahashi disse aqui: eu sempre que posso ligo no Gakko para conversar com a sensei, saber o desenvolvimento da minha filha. É o último ano dela e ela está muito isogashi. Ela quer ir à faculdade. Eu estou aqui para, vamos ver aqui, ajudar ela em tudo. Aline, com certeza, eu acredito que sim. Você é uma mãe maravilhosa. Você é batalhadora. A sua filha é muito esforçada. Dá pra ver que ela realmente, ela sabe da necessidade. Eu sei que teve uma mãe maravilhosa por trás disso daí, que prestou atenção em todas as notas dela. Mas não tô dizendo que as outras mães que não fizeram isso são ruins, gente. Nessa correria, falta de informação, ninguém te disse. É muito fácil a gente chegar e julgar. Falar, uma péssima mãe porque o filho não conseguiu ir pra escola. Mas e aí? Antes de você falar isso, você foi lá falar pra ela: mamãe, eu já passei por isso. Eu deixei de prestar atenção e meu filho agora tá com notas ruins e a gente tá tendo que batalhar. Então, ó, sempre passar informação, tá? Trocar informação é a coisa mais importante que tem na face da Terra. É por isso que a gente tá aqui. Júnior compartilhando essa live para todos os meus amigos. Muito obrigada, Júnior. Muito obrigada mesmo. Você não tem palavras para agradecer tudo que você tem feito para nós, tá bom?
A Kemi Sano, eu vou ver, né? Vamos compartilhar a live. Evaristo, muito bom, Paty. Super dicas para a mamãe. Muito obrigada, Evaristo. Olha aqui, Evaristo, eu tô tomando com a minha canequinha. Obrigada, viu? Né? A Kemi, eles fazem de tudo. Opa, virou aqui o negócio. Eles fazem de tudo, deixa eu ver aqui. Para ajudar, né? Eu, graças a Deus, tive um bom suporte em tudo. Realmente, a escola, ela dá um suporte, sim, mas lembrando você também tem que buscar esse suporte. Você tem que ir lá e perguntar, tá? Eu, como eu falei, meu segundo filho, ele tá tendo um probleminha agora com notas. E eu tenho falado com o professor dele toda semana. Ele está indo mal no Kokugo, que fala, né? Que é a língua japonesa, porque meu filho, ele não gosta de kanji, gente. O filho do meio meu, simplesmente, ele olha pra mim, sempre chora e fala por que tiveram que enfiar o kanji no meio do Nihongo. Então, ele já tem essa versão, então ele não consegue gravar o kanji na cabeça dele, porque ele já não gosta. Só que ele chegou no momento que tá interferindo em tudo, porque daí ele não consegue ler as ciências, não consegue ler a história, ele não consegue ler, porque ele não quer aprender o kanji. Então, a partir desse ano, meu filho vai começar um trabalho de tokubetsu, né? Kyoshien, Gakyu pra ele, que chama. Ele vai estar muito mais fora da classe de aula nesse 1 ano, agora no Ninense, que ele vai entrar mais correndo atrás de tudo isso que ele não quis, tá? E quando ele estava no Shogaku, o professor falava, eu percebia essa diferença, só que o professor de Shogaku falava assim pra mim, não se preocupa. Conforme ele for crescendo, ele vai entendendo que precisa. E nesse não se preocupa, chegou que agora no Chugaku o bicho pegou pro meu filho. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Flávio, boa noite. Seja bem-vindo também, muito obrigada, né? Alguém tem alguma dúvida, gente? É só falar, hein? Márcia, boa noite. Muito esclarecedor seu vídeo, muito obrigada. Eu que agradeço por poder estar aqui falando isso para vocês, tá? Andréia, que legal, parabéns, né? Aqui no Brasil trabalho há 22 anos na parte de alfabetização. Sabemos que em sala lotada o trabalho complica, porém o educador faz o máximo para seus alunos aprenderem. Fazem o máximo... Calma aí, nossa, subiu um negócio aqui, né? Para que seus alunos aprendam. Esta parte de alfabetização é como aí no Japão? Bom, aqui no Japão, André, como eu disse, comparando com o Brasil, tanto de criança aqui é pouco, tá? Mas as classes têm sim um total de alunos que pode ter em cada classe. Então, todo ano, conforme vai iniciar uma classe nova, eles vão ajustando. Então, vamos supor, a classe, primeira série, 1, 2, 3. Só que no ano seguinte teve mais primeira série. Eles nunca vão exceder um total, um exemplo, de 38 alunos. Se aquela escola foi projetada para cada sala comportar 38 alunos, a classe não vai passar mais disso. Então, eles vão abrir outras salas. Então, de primeira série 1, 2 e 3, vai ter a 4, a 5 para poder comportar dentro desse número, tá? Então, justamente para que o professor não tenha essa sobrecarga e tenha que fazer das tripas coração para poder ensinar todo mundo. E acontece também que se nessa escola aqui encheu, as escolas aqui são muito próximas uma da outra, então se nessa escola encheu, às vezes o filho do seu vizinho, por ter enchido essa escola, ela não vai poder ir na mesma escola, ele vai ter que ir na escola do outro lado do bairro, justamente para não passar o total de pessoas dentro da sala, tá bom? E isso é feito também por causa das medidas quando tem virose aqui no Japão. Então, cada sala tem que ter um total de números, porque quando alcança, igual agora a gente estava com a epidemia de influenza, então quando alcança 9 alunos, tem o Gakyu Hessa, que fala, que eles param, eles botam a escola, aquela classe de aula em quarentena. Então, todos os alunos têm que parar. Então, tem um máximo de alunos, que é de 38 alunos para cada sala de aula aqui, e não excede isso daí, tá bom? Justamente para poder seguir com os outros padrões de segurança dentro da escola. Minha filha só ruim em matemática, Patrícia disse. Patrícia, mas pode ir na escola falar para a professora que ela está um pouco, né, ruim na matemática e perguntar para a professora o que ela acha que seria bom fazer, porque talvez a própria professora já percebeu isso e ela pode estar tentando falar para sua filha, olha,
temos que melhorar, né? Mas se isso não parte dos pais, a escola nunca pode forçar a sua filha a ir para uma classe especial para que ela possa ter esse suporte de matemática, tá bom? Andréia Rossi, legal. Aqui no Japão, graças a Deus, essa parte da escola, ela é bem formada, tá? Ela é bem formada e toda vez que a escola, ela já sempre tá pensando na frente. Conforme o tanto de criança que tá nascendo, o governo vai soltando, né? A prefeitura vai soltando, então ele já sabe, tipo, daqui 5 anos vai ter muita criança na escola. Então eles já começam a fazer a reforma na escola para que daqui 5 anos a escola possa suportar toda essa leva de aluno que está indo. Então, tem uma diferença sim, mas isso daí eu já acredito que entra na parte já de distribuição de verba, né, de governo. Então, não entra muito assim, porque as escolas do Brasil são ruins e a escola do Japão é maravilhosa, tá? Não, a gente não deve julgar dessa forma. Mas a gente está num país que realmente eles montaram regras para poder funcionar uma escola e eles seguem essa regra e não tem como sair fora disso, porque se a escola sai desse padrão, o próprio governo proíbe a escola de funcionar. No Koukô, os alunos eram separados conforme o aluno vai para a faculdade, Seimongaku e Shushoku. Sim, tem sim. Tanto o Koukô, quando entra já no Koukô, se o aluno ele tem já, eu quero me tornar algo, e tem um Koukô, tá? Que é o ensino médio já, mas um ensino médio já preparando para a faculdade. Se tiver um Koukô que é Seimon, que é especializado, que a gente fala, você pode sim já estar pedindo para o seu filho prestar prova para esse Seimongaku, para poder encaminhar ele já para Daigaku com um pouco mais de aprendizado, tá bom? Então, tem Koukô aqui que eles... Tem Koukô aqui no Japão até que chega a ser... Como que se fala no Brasil? Aqueles que... Internatório? Como é que fala? Integral? Não, eles vão para dormir lá. Internato? É internato que fala? Não é internato. Seminário? Eu não sei, gente. Vocês entenderam. É aquelas escolas que a criança vai e fica lá 2, 3 meses. Aí quando entra em férias, o pai vai lá visitar. A criança é aqui, Gomen. Eu misturo tudo as línguas. Veio na minha cabeça internato, mas não veio em português correto o que é. Tá? Tá vendo? Esse é o problema. Eu fui criada aqui, papai falando português, mãe falando português, uma classe que tinha chinês, coreano, brasileiro, peruano, filipino. E aí trabalhei num caixá com um monte de estrangeiro e fiz tradução também para um monte de gente de outros países, aprendi várias línguas e aí, né? Eu acabo misturando tudo. A Kim me disse internato. Isso, tem também, tá? Esse Koukô, que se a pessoa vai, porque vai às vezes, vamos supor, eu tô aqui em Guma e só tem esse Koukô que meu filho quer fazer lá em Kyushu, lá embaixo. Então eu pago para a escola, né, a despesa dele ficar lá de um quarto, comida, tudo, e ele vai e fica lá esse trimestre. Quando entra em férias, eu posso ir lá buscar meu filho, ou ele entra no trem e vem para cá, tá? E então existe esse tipo de Koukô aqui também, né? Tem alojamento, né? Tem sim, porque eu lembro que quando o meu filho mais velho, ele tava pensando em ir pra Koukô, ele queria fazer Seimongaku, e aí o sensei me trouxe um monte de panfleto. E todo Seimongaku que ele queria fazer ficava muito longe de Guma, e aí ele falou, mãe, não se preocupa, eles têm alojamento, tá? Só que é um Betsuhio, que fala Betsuhio, é um dinheiro à parte que cobra, né? Que você vai ter que pagar daí o alojamento, água, luz e gás, refeição dele. Então, sai um pouquinho mais caro daí do que a mensalidade do Koukô, tá bom? A Manu Koyama, boa noite. Gostaria de saber mais detalhes sobre curso técnico. Malu, os cursos técnicos dessas escolas que eu falei pra você, entre em contato com a gente na página do Kizuna JP, tá? É esse símbolo aqui. É só você entrar lá e dizer, eu quero saber sobre o curso técnico, que a gente vai estar lá para te dar suporte, tá bom? Então, assim, aqui no Japão, gente, a live foi esse tema de diferenças de escola do Brasil, né? Escolas do Brasil com a escola do Japão. Começa com esse daí, presta atenção nas notas do seu filho, porque com certeza, se você deixar passar lá pra frente, ele vai ter um probleminha. Os Koukô também. Os Koukô já precisa de nota, tá? Se a criança não atinge a nota, ela não vai poder passar de ano. Eles contam nota e presença daí no Koukô.
o adolescente tem que ter nota e presença para poder daí passar para o segundo estágio, que seria a faculdade, tá bom? Então, você tem que ficar de olho já desde o Shogaku, sim. Porque se você ficar esperando que vai chegar uma cartinha dizendo que seu filho reprovou de ano, para saber que ele não estava indo bem, isso não vai acontecer aqui no Japão, tá bom? Segundo, no Koukou também, quando você entra, como a Kemi falou, tem o Senmongaku, que é já preparando, especializando o seu filho, tá? Para uma faculdade, ou então para ele já sair dali de dentro do Koukou com uma profissão. E para quem também o filho não aprendeu português, que a gente vê muito isso hoje. Às vezes as crianças estudam em escola brasileira, aprendeu português, porque os pais tinham né, na cabeça, a gente vai voltar, então vamos dar um estudo em português. Mas acabou que resolveu morar aqui. E aí o japonês vai dar aquela brecada e com certeza ele não vai conseguir fazer prova para entrar num Koukou técnico aqui. Então aí tem entre as escolas particulares, tá? De cursos. Só que nisso, o primeiro curso que seu filho vai ter que fazer é de japonês. Ele vai ter que virar master em japonês. Porque depois que ele vira, a própria escola, ela encaminha, ela faz todo o trâmite da parte que te encaminha, né, que encaminha o estrangeiro para poder fazer a faculdade ou fazer um curso técnico com a ajuda do subsídio do governo. Então tem essa diferença, que tem essa escola a mais pra gente que é estrangeiro aqui no Japão. E eu acho que é uma conquista muito grande para estrangeiro, tá? Às vezes a gente vê muito indiano, a gente vê filipino, chinês aqui, a gente fala, como que eles vêm com esse visto de Kenshūsei? Como que eles estão aqui falando que eles estão estudando? É nessa escola, tá, gente? É nessas escolas de profissionalização. Eles também vêm, e isso também está aberto para você, que tem o seu filho adolescente aqui no Japão. Então você não precisa ficar às vezes olhando e falar, mas isso é só uma coisa que só eles aqui da Ásia têm. Não é isso, tá bom? Tá aberto também pra gente que é brasileiro. Se a gente tá residindo aqui, vocês não sabem o tanto de coisa que a gente tem, que a gente pode estar usando ao nosso favor, ao crescimento da nossa comunidade. E eu espero poder compartilhar isso com vocês nas próximas lives, tá bom? A escola tem aqui, chama Shouken, eu acho que é Shouken. Tem bastante escolas, gente, bastante escolas mesmo que faz esse trabalho, tá bom? Andrea Rossi, aqui no Brasil eu mesma fiz um programa de atendimento aos pais para falar sobre as dificuldades. Faço relatórios diários, esses atendimentos aos pais para orientar é excelente. Realmente, André, tem muita coisa que eu acho que se o Brasil, a Escola do Brasil implantasse aí como uma forma de trabalho social dentro das escolas, melhoraria muito, mas melhoraria muito mesmo, tá? Como eu às vezes participo de muita parte disso, porque eu tô agora em contato com a escola um pouco mais por causa do meu filho, e por eu ter entrado nesse contato com meu filho, a escola me nomeou responsável por 16 bairros agora aqui na área de organizar eventos e poder trazer isso para estrangeiro também, né? Porque a gente tem 16 bairros aqui em volta, tem estrangeiro, mas eles viram que tem pouco estrangeiro participando desses eventos e se inteirando realmente do que é as coisas da escola, né? Os afazeres, todas essas reuniões. Então eu fiquei responsável por fazer todos os eventos e focar também para poder trazer os estrangeiros. Eu tenho muita coisa legal que eu vou aprender, que eu vou estar podendo passar para vocês aqui dentro da live, do Portal Mia, já que eles abriram essa oportunidade de ouro, tanto para mim quanto para vocês, né? Então a gente tem que aproveitar ao máximo todas as oportunidades que a gente tem. A Kemi disse, minha filha só fala Nihongo, mas entende um pouco em português. Olha, tem crianças que entendem o português e entendem um pouco o Nihongo, e tem o vice-versa também, só fala Nihongo e não entende o português, tá? Também indico, a Kemi, se você tem interesse que a sua filha se torne bilíngue, né, que isso vai ser muito bom para a criança, e eu digo que não só para um filho estrangeiro, mas qualquer criança, tá? Vocês não sabem o tanto que as mães japonesas admiram os filhos de brasileiro aqui no Japão. Toda vez que eu vou na escola, as crianças juntam em volta de mim e falam, ai, ainda bem que você fala Nihongo, eu quero aprender outra língua, eu vou pedir para minha mãe deixar você me ensinar, pode? Eu falo, posso. E aí aqui em volta de casa fica sempre cheio de japonesinho andando aqui, porque eles querem falar. E as próprias mães falam, nossa, filho de estrangeiro a gente já olha assim, que é mais inteligente, porque eles falam 2 línguas, vocês têm a capacidade, né? Então, Aline, sempre incentive a sua filha
a entender, a continuar entendendo português. Tenta, às vezes é vergonha de falar errado, mas tenta fazer ela falar em português com você, porque isso com certeza vai ajudar muito a sua filha no futuro, tá bom? Aline, muito bom, Paty, você está de parabéns. Eu que agradeço, Aline, de verdade, ó, eu só posso estar aqui fazendo esse trabalho de estar passando essas informações para vocês, porque graças a Deus o Portal Me deu esse espaço, graças a Deus eu pude viver aqui no Japão, eu pude presenciar muita coisa e estar passando para vocês aqui. Nossa, eu gostaria de rever essa live, super bacana, obrigada. Josiane, eu que agradeço, gente. Se vocês têm perguntas, se vocês querem saber de mais alguma coisinha, é só estar falando, tá? Só estar fazendo pergunta que eu vou estar aqui para responder. O que eu não souber, a gente vai procurar junto, não tem problema nenhum. Eu pego aqui o iPad, eu entro no Google e vamos lá, e vamos entrando no site da prefeitura e vamos descobrindo o que vocês precisam saber, tá? É verdade, Paty. Minha filha é muito elogiada por saber 2 idiomas. Ela só não sabe o português ainda, mas está aprendendo. Aline, a partir da hora que ela já tem a coragem de falar 2 línguas, você pode ter certeza que o português vai fluir para ela muito mais fácil mesmo, tá? Mas a criança já ter essa oportunidade de falar 2 línguas, gente, é maravilhosa. E vocês não sabem o futuro brilhante que os estrangeiros, principalmente nós brasileiros, temos aqui no Japão. Simplesmente pelo fato de a gente saber falar 2 línguas, poder falar o Nihongo e poder falar outra língua. Acredito que a filha da Aline fala inglês, né? Que uma vez eu estava conversando com a Aline falou que ela estava fazendo teste para poder passar no inglês, né? Sim, obrigada, amei a sua live. Gente, eu que agradeço de coração vocês estarem aqui, tá? Dá uma passadinha, dá uma passadinha lá na nossa página. A gente, além do curso de Nihongo, a gente tem curso de português também, a gente tem curso de inglês, tá bom? Pra quem estiver interessado em ampliar. Então, a gente pode tá explicando um pouquinho melhor pra vocês lá sobre essas escolas profissionalizantes também que tem aqui no Japão, explicar um pouco mais como funciona para vocês. Mamães que tiver com crianças com problema na escola, quiser saber um pouquinho mais sobre como pedir essa ajuda na escola, como falar na escola, é só entrar em contato com a gente também, a gente vai estar dando esse suporte para vocês, tá bom? Legal sua live, depois falaremos mais sobre a programa social. Vou ficar esperando, hein, Andréia, porque eu adoro conversar sobre isso, trocar informação. Amo mesmo de coração. Terminei um curso também essa semana que não tem muito a ver assim, com a minha rota, que é ensinar japonês, mas eu acabei vendo que vai ser maravilhoso porque eu vou poder ajudar muito mais pessoas e eu tô sempre aberta a aprender coisas e passar ensinamentos também, André. Então vou ficar esperando em você entrar em contato com a gente. Aí você toma um chá do Brasil e eu tomo um café aqui do Japão e a gente troca aquele hanashi que a gente fala aqui, troca aquela conversa, tá bom? Gente, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por todos vocês. Daqui 15 dias a gente tem uma nova live. Quem tiver ideia, quiser mandar, Paty, eu queria saber sobre isso. É só entrar lá na minha página e falar, Paty, vamos falar sobre isso semana que vem? Que eu vou estar aqui, da semana que vem não, perdão, de 2 em 2 semanas, que eu vou estar daqui 2 semanas aqui com toda vontade do mundo de compartilhar com você as coisas que a gente descobriu, tá bom? Eu vou indicar você pra minha filha. Muito obrigada, Kemi. Fala assim pra ela vir conversar com a gente. E aí nós vamos lá. Você quer aprender português? A gente vai ensinar português. Quer aprender inglês? Nós vamos te ensinar inglês, tá bom? Como ela só fala Nihongo, eu sei que é mais fácil ela me ensinar do que eu ensinar pra ela, tá bom? Mas vai ser um prazer se conhecer, sim, e falar com a sua filha e poder ajudar. Então, ficou alguma dúvida, gente, sobre o que é diferente? Se alguma mãe falou assim, não, peraí, tá acontecendo isso na escola, eu gostaria de saber pelo menos como que eu falo isso, que eu chego lá e falo, tá acontecendo isso, né? Como que eu posso ajudar isso daí, né? A próxima live da Paty aqui no Portal Me é dia 9 de março, não perca, isso mesmo, dia 9 de março eu tô aqui no Portal Me com vocês de novo. E dependendo da necessidade de vocês, ó, já vou avisando em Portal, se depender da necessidade, vocês vão ter que me aguentar toda semana daí. Tá? Mas eu vou estar aqui, ó. Quer aprender mais? Acesse, ele botou aí pra vocês. É só vocês clicar aí no link, tá? Que serão muito bem recebidos. E vamos continuar sempre fazendo nossa live aqui em prol de vocês, tá bom? Esse daqui que o Portal Me colocou, o último é o curso, tá? Quem tiver interesse no curso de Nihongo pode estar entrando lá.
Mas fora isso, só entrar em contato, mas eu quero curso de inglês, eu quero curso de português, que a gente tá lá também pra ajudar vocês, Ou tá quero bom? só participar do chat lá no Telegram? Quero só participar do chat do Telegram, porque eu tô um pouco corrida ainda, não estou muito bem organizada, então eu quero só aprender um pouquinho, um hiragana, um katakana. Informação do Japão. Quero pegar alguma informação, corre lá pro nosso Telegram também. Pode mandar mensagem, que eu tô quase 24 horas ligada por dia, porque eu tenho muitos alunos no Brasil. Então, o horário que a gente tá descansando aqui no Japão, né, que estaria à noite, eu estou às vezes acordada falando com os alunos de lá e vice-versa. E aí chegam os alunos de dia do Japão e a gente tá aqui, e entre uma aula e outra a gente dá uma cochilada, toma um café e aí a gente vai batendo um papo, tá bom? Sejam muito bem-vindos ao Kizuna. Então, mais uma vez, eu vou agradecer também o Portal Mia pela oportunidade. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente na live. Compartilhe essa live com seu amigo, chama ele, avisa que dia 9 de março tem live de novo. Se você quiser algum conteúdo em especial, vai lá, faz um baixo-assinado e manda pra Paty. Pá, fala, Paty, nós queremos isso na live, que não tem problema nenhum. Eu vou adorar poder estar ajudando vocês, tá bom? Muito obrigada, então. Uma boa noite para todos vocês, tá? E compartilha, gente. Compartilha aí, tá bom? A Kemi, então, vem aprender kanji. Vamos lá pro chat. Lá no chat, os kanjis eu ensino de graça. Eu vou dando todos os materiais de graça, tá? Kanji, eu não cobro para ensinar kanji. A gente vai passando todo o PDF para você, um cronograma para você aprender kanji totalmente grátis, tá bom? Então, fica aí o convite para vocês. Agora vocês já sabem. E quinta nós vamos estar fazendo um webinário. Para quem tem interesse de falar japonês, a gente vai estar fazendo um webinário. Corre lá para nossa página para vocês poderem saber como que vai funcionar isso daí, tá bom? Muito obrigada, Portal Mia, muito obrigada, Júnior, muito obrigada a todos vocês. Um grande beijo, uma boa noite para vocês. Eu espero vocês daqui 2 semanas com mais um assunto legal pra gente debater, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Mata né? Bye, bye.